Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos o CIERE, que é o Conselho Integrado Estudantil de Relações Internacionais da Unip. Eu sou a Cássia e hoje eu venho aqui entrevistar uma pessoa que a gente queria trazer há muito tempo, que é o Ernesto Mané Júnior. Ele é bacharel em Física pela Universidade Federal da Paraíba. E de 2012 a 2014, ele foi bolsista do Programa de Ação Afirmativa Afrodescendente do Instituto Rio Branco. E desde então, desde 2014, ele acabou se tornando diplomata do Ministério das Relações Exteriores. Então, é uma carreira muito importante para a gente e já tem um tempo que a gente queria trazer alguém dela para vir conversar com a gente. Então, é uma grande honra ter o Ernesto aqui. Então, eu vou abrir um pouco o espaço para as considerações iniciais dele. Boa noite, Cássia. Boa noite a todas e a todos. Eu aproveito aqui para cumprimentar, em nome da Cássia, né, todos os membros do Conselho Integrado Estudantil da Unip. E para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui com vocês. E vai ser um prazer conversar sobre um pouco sobre a minha trajetória na física e na diplomacia. E eu fico aberto aí às perguntas da Cássia. Vamos lá. Bora lá. Então, assim, Ernesto, inicialmente eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi a sua trajetória até chegar à diplomacia. E também que você comentasse um pouco sobre uma necessidade de uma maior representatividade do Itamaraty, assim como quais são as principais dificuldades que um estudante, por exemplo, de relações internacionais enfrenta quando ele deseja seguir a carreira da diplomacia. Então vamos lá. Eu vou dividir então minha resposta em três partes, né? Que é a minha trajetória até ter entrado no Itamaraty. Como você introduziu no início, eu sou formado em física, eu sou bacharel em física pela Universidade Federal da Paraíba. Logo no final da minha graduação, eu fiz um intercâmbio de um ano, eu fui para o Reino Unido, para a Universidade de Manchester. E de lá, quando eu terminei esse intercâmbio, eu voltei para a minha faculdade para terminar o curso, mas eu já tinha visto a possibilidade de voltar para o Reino Unido para fazer uma pós-graduação lá. E aí eu consegui uma bolsa e fui fazer meu doutorado em física lá no Reino Unido no ano seguinte. Isso foi em 2005, quando eu voltei para fazer o doutorado. E aí eu fiquei de 2005 a 2009 fazendo minha pesquisa e escrevendo a minha tese, né? Antes de ir para Manchester pela segunda vez, eu tomei conhecimento do Itamaraty e do Programa de Ação Afirmativa, que é um programa por meio do qual se concedem bolsas de estudo para pessoas negras se prepararem para o concurso do Itamaraty, né? Esse programa ele foi criado em 2002 e basicamente consiste de um processo seletivo, né, uma prova, e os selecionados nessa prova eles depois têm que fazer uma entrevista técnica, normalmente aqui em Brasília, né? E eles têm também que escrever um projeto de como que o bolsista pretende desembolsar os recursos da bolsa para a preparação, né, para o concurso. Então, quando eu voltei do meu intercâmbio, e antes de voltar para Manchester pela segunda vez, quando eu tomei conhecimento desse programa, eu decidi então fazer a prova de seleção e eu fui aprovado. Só que coincidiu com a minha ida para fazer meu doutorado em Manchester. Então, eu deixei de lado a ideia de fazer o concurso do Itamaraty e decidi, então, continuar minha trajetória na física. Só que esse assunto não morreu, ficou ali guardadinho, né? Dormindo. E depois que eu defendi meu doutorado, em 2009, eu fui fazer um pós-doc em física, um pós-doutorado no Canadá, um laboratório de física canadense, entre 2009 e 2012. E aí, quando eu estava em 2011 para 2012, então, a ideia de retomar o concurso Itamaraty, ela voltou com mais força. Naquele período, eu já também estava querendo voltar para o Brasil. Já fazia, acho que quase 10 anos que eu estava fora, no total. E aí, enfim, o Brasil também estava passando por um momento muito interessante. Eram anos em que havia, na verdade, um retorno de muitos brasileiros que estavam fora do Brasil. E aquilo foi um chamado para mim, aquilo representou também um chamado. Eu queria realmente voltar e dar uma contribuição. Claro que assim, eu me preparei a vida inteira para seguir uma carreira acadêmica. Eu achava que eu ia acabar sendo um professor de física, né, em uma universidade.
Mas aí as circunstâncias foram me levando, né, para outros caminhos e eu também sempre tive um gosto por línguas desde muito cedo. Eu estudei inglês desde pequeno, depois estudei espanhol, mais tarde estudei francês. Então, eu fui descobrindo que eu tinha alguns requisitos, né, que o concurso exigia em termos de competência linguística. Também gostei muito de história, de ciências humanas, de ciências políticas. Eu sempre li sobre vários assuntos, então eu acho que esse acúmulo de conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da vida me deram uma boa base para quando eu decidi realmente sentar para estudar para o concurso, né? E aí, em 2012, eu voltei, e aí fiquei aqui em Brasília, estudando só para o concurso. Eu deixei minha vida de pesquisador, de cientista de lado nesse período, e aí voltei a viver como estudante, assim, né? E aí eu fiz o concurso em 2013, mas eu não passei, eu fiquei por poucos pontos na primeira fase. O concurso ele consiste de várias fases, né? Eu acho que são 3, 4 fases, depende do ano, mas a primeira fase ela é uma peneira, né? Que acho que tipicamente você tem 5 a 6 mil candidatos, e aí para as fases seguintes passam apenas 200, 300, né? No ano que eu fiz, acho que até essa peneira ela só passava 100 para as fases posteriores. E aí eu fiquei, né? Em 2013 não passei, em 2014 eu tentei de novo e aí eu passei. Aí eu fui até o final do concurso e passei em quarto lugar geral, né? Passei bem, bem colocado. E, e a minha preparação, eu acho que ela foi muito eficiente, assim, porque eu tentei focar no conteúdo do concurso, olhei as provas anteriores, fiz cursos, né? Esses cursinhos tradicionais, eu fiz quase todos eles. A bolsa ajudou bastante, né? Para eu ter o recurso para pagar os cursos. E aí eu já aproveito para responder em parte também a dificuldade que é também estar para esse concurso, porque é uma preparação cara, que exige muitas vezes que o estudante, né, o candidato, ele faça cursos, tem que adquirir também uma boa biblioteca, né, ter um bom material assim de consulta. Enfim, é um concurso que exige assim, bastante tempo de estudo, de preparação, então normalmente aquelas pessoas que têm mais tempo, mais disponibilidade para se dedicar só para ele, acabam tendo mais chance de passar também, né? É claro que eu conheci pessoas que elas estudavam e trabalhavam ao mesmo tempo enquanto estavam se preparando para o concurso e também passaram, né? Mas se você examinar nos últimos anos, uma boa parte dos aprovados são aqueles que realmente se dedicam em tempo integral para o concurso. E o tempo médio de preparação tem sido cerca de 3 a 4 anos, né? Eu acho que eu até passei rápido demais até, né? Em 2 anos, um ano e 8 meses, mais ou menos, de preparação. E, e aí o que que acontece? Essa questão da representatividade que você me perguntou para pessoas negras, como existe uma barreira socioeconômica também, né? Exato. Exatamente por esses motivos que o acesso também se torna mais difícil, né? Porque uma pessoa que vem normalmente de uma família que tem uma renda mais baixa, que tem normalmente mais dificuldade, né? Pessoas que, muitos desses candidatos que vêm de famílias de baixa renda, pessoas negras, normalmente são primeira geração em toda a família que estão fazendo o curso superior. Então, muitas vezes os pais não são formados, né? Então você não tem aí referências dentro de casa, você já não, você tem que construir uma biblioteca dentro de casa, tem que estudar a língua desde muito cedo, tem que ser incentivado para estudar desde muito cedo. E quando você se forma, você tem que encarar o mercado de trabalho, né? É difícil você ter uma família que vai te apoiar assim durante um período tão longo, 3, 4 anos, fazer realmente esse investimento para que você tente fazer um concurso que tem um risco envolvido, né? Porque muitas pessoas acabam também não passando, né? E aí, não passando e não tendo também nenhuma experiência de trabalho, fica até mais difícil depois você conseguir uma colocação no mercado de trabalho, né? Se você não passa no concurso. Quer dizer, Sei. então, você precisa de uma rede de proteção, né? E essa Uhum. rede, ela nos falta. Né? E eu falo nos falta as pessoas negras, as pessoas de baixa renda, né, em geral. Então, a ideia da bolsa é um pouco para tentar
fechar essa lacuna, mas ela ajuda, mas ainda tem questões estruturais que são difíceis de solucionar no curto prazo, né? Porque isso envolve aí uma questão de uma preparação de mais longo prazo, exige um fôlego, exige muita paciência e um risco também, né? Então, para nós, o risco ele é maior, né? Do que para as outras pessoas que têm uma família mais estruturada, que se não der certo, você faz outra coisa, de repente o pai manda fazer uma pós-graduação no exterior, vai trabalhar na empresa da família, né? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Então, eu acho que eu consegui responder as três perguntas de uma maneira abrangente, assim, né? Não sei se ficou alguma dúvida. Não, ficou bastante claro, bastante claro. Isso eu acho que esse último comentário que você fez lembrou muito a minha família, porque os dois são primeira, meu pai e a minha mãe, os dois são primeira geração que foram ter um ensino superior. Então você foi falando, eu falei, eu já vi isso daqui em casa, já tenho assim mais ou menos uma noção. Bom, muito obrigada por essa resposta a essa primeira pergunta. E aí eu vou passar para a segunda, que a gente vai entrar um pouco mais num assunto de relações internacionais, porque assim, o Brasil, ele é um dos países signatários do TNP. E o Brasil, ele também não possui as bombas atômicas, que são, né, as famigeradas bombas atômicas do século XX. Então, eu queria saber, assim, como que ocorrem as discussões dentro do Itamaraty acerca do uso do urânio para os fins que não são nucleares e, por exemplo, o desenvolvimento de um submarino pela Marinha, porque eu vi algumas notícias sobre, fazendo uso do urânio para energia, do enriquecimento de urânio para energia. Se eu estiver falando alguma besteira sobre física, você pode me corrigir, pode me cortar na hora, porque eu admito que eu não era uma tão boa aluna assim. E dentro dessa pergunta, acho que vem também um questionamento assim de como que os outros estados fazem o uso de conhecimentos da física em geral nas relações internacionais, porque eu entendo as relações internacionais como uma coisa muito multidisciplinar. Então, eu acho que eu vejo muito esses assuntos dentro dessas discussões. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá, então vamos lá. Cássia, tem muita coisa nessa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo destrinchar um pouco. Bom, então, depois que eu passei no concurso Itamaraty, eu fui trabalhar na divisão de desarmamento e tecnologias sensíveis, que lida exatamente com tecnologias de uso dual, que são aquelas tecnologias que podem ser utilizadas tanto para fins pacíficos quanto para fins militares, né? E aí envolve basicamente tecnologia nuclear, tecnologia biológica, química e também a tecnologia dos vetores de lançamento, né, de foguetes, né? Então, e essa divisão também tratava das novas tecnologias de guerra, né? Por exemplo, as armas cibernéticas, o uso da inteligência artificial, as novas tecnologias, biologia sintética, edição genética. Então, é a fronteira mesmo do conhecimento humano, que tanto pode ser utilizado para emancipar a humanidade, quanto também, infelizmente, pode ser usado para causar muito sofrimento aos seres humanos, né? Então, essa divisão, ela existe lá no Itamaraty há bastante tempo. No Brasil, na verdade, tem uma tradição de décadas, né, sobre esse tema. E, bom, o que eu posso falar em relação ao uso do urânio, quando você fala uso nuclear, todo o uso do urânio vai ser nuclear, no fundo, né? Eu acho que o que você quis dizer é o uso pacífico, o uso civil e o uso militar, e dentro do uso militar você tem o uso também para explosivos, né, nucleares, que é para ogivas nucleares. Esse último caso, o Brasil, ele renunciou à aplicação do urânio para esses fins. Nós temos consignados na nossa Constituição Federal de 1988 que o uso da energia nuclear é estritamente para fins pacíficos, né? Então, isso aí é um compromisso que está na nossa Carta Maior. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem isso positivado em sua Constituição, né? E isso nos dá assim bastante segurança, né, institucional para falar que o Brasil é um país que está comprometido com a paz e com os usos pacíficos dessas tecnologias, né? Além da tecnologia nuclear também, o Brasil possui por exemplo, uma indústria química bastante desenvolvida, mas a gente também não tem armas químicas, a gente assinou os tratados todos proibindo o desenvolvimento de armas químicas,
armas biológicas, né? Então, nós não desenvolvemos nenhuma arma de destruição em massa, né? O uso que a gente faz, por exemplo, da tecnologia nuclear no Brasil, tanto na área médica, que tem um uso bastante abrangente, para o tratamento de câncer, para o diagnóstico de câncer, uma grande parte dos procedimentos anuais no Brasil precisam de radioisótopos, né? Mais de 1,5 milhão de procedimentos, e a tendência é aumentar isso, porque à medida que a população brasileira vai envelhecendo, essas doenças elas também vão surgindo com mais frequência. Então, a gente foca bastante nas aplicações da tecnologia nuclear, tanto na área médica, a gente também foca, tem projetos, por exemplo, para dessalinização da água, a gente tem projetos bem interessante para a eliminação do mosquito da dengue, por irradiação, você irradia o mosquito da dengue e torna o mosquito estéril, e você solta esse mosquito no meio ambiente, e aí quando ele vai copular com a fêmea, não gera outros mosquitos, então isso é uma maneira também de combater a praga do mosquito. Nós temos também discussões interessantes sobre a aplicação da tecnologia nuclear na agricultura, né? E essa aplicação ela é importante também. Existe, por exemplo, aplicações em que você consegue, ao irradiar um alimento, né, com radiação, por exemplo, você diminui a quantidade de praga, você esteriliza, você aumenta o tempo de vida daquele alimento antes que ele fique perecível, né? Então, você tem inúmeras aplicações da tecnologia nuclear que transcendem muito essas ideias assim de aplicação para fazer ogiva nuclear, né? Com relação ao submarino, quando a gente fala da tecnologia nuclear aplicada para propulsão de submarino, a gente está, na verdade, falando da energia motriz do submarino, né? Submarinos, eles são tipicamente movidos a diesel, você também tem submarinos elétricos, né, que você bota uma bateria lá, e você também tem submarinos movidos a propulsão nuclear. Então você basicamente coloca um reator nuclear miniaturizado dentro do submarino que vai fornecer a energia para o movimento desse submarino. E o Brasil está desenvolvendo um submarino movido a energia nuclear, o que é uma atividade legítima e perfeitamente em conformidade com todos os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil nessa área. Então, o Brasil vai ser um país, na verdade, que não possui armas nucleares, mas vai ter um submarino movido a propulsão nuclear, o que vai dar uma grande capacidade de nossa marinha fazer todo o patrulhamento das nossas águas, né? Você veja o tamanho do nosso mar territorial, e a gente vai poder patrulhar, olhar os nossos recursos naturais, proteger nossas águas, proteger as linhas de comércio, que também passam boa parte delas pelo Atlântico, né? Então, é um projeto estratégico e que também vai ter efeitos multiplicadores, né, de arrasto tecnológico, por meio do qual você pode ter outras tecnologias que vão também beneficiar toda a população brasileira, né? Entre as quais, inclusive, como eu falei, a parte de dessalinização, né? E a capacitação de mão de obra também do setor nuclear, para que a gente possa também ter mão de obra qualificada para trabalhar nesse setor, que é um setor que demanda também pessoas com conhecimento específico, né? Então, você tem todo um ecossistema, né, da indústria nuclear brasileira que vai se beneficiar de todos esses projetos, né? Tem mais uma coisa que eu queria comentar: o Brasil está construindo agora um reator multipropósito, que é justamente para fornecer esses radiofármacos, esses isótopos, que vão ajudar o Brasil a ter a independência nesses insumos, porque atualmente a gente importa todos os radioisótopos do molibdênio, né, para fazer diagnóstico e tratamento, a gente importa. E aí, com esse reator multipropósito, a gente vai poder produzir eles em casa e vai ter autossuficiência.
Então, isso é muito importante. Eu acho que a independência, a autossuficiência brasileira nessa área nuclear, ela é uma ideia força que nos acompanha há décadas. Desde o início do desenvolvimento da tecnologia nuclear, que o Brasil vem perseguindo a sua independência nessa área. O Brasil possui, por exemplo, o domínio de todo o ciclo do combustível nuclear, desde a mineração até o seu enriquecimento. É uma tecnologia que a gente desenvolveu nacionalmente, né? Então, tudo isso assim, é um patrimônio, na verdade, que a sociedade brasileira ela conhece tão pouco, mas que deveria encher a gente de orgulho, na verdade, que com muita obstinação ao longo de várias décadas a gente perseguiu esse objetivo e a gente está conseguindo, né, criar condições para que essa tecnologia, esse conhecimento científico avançado, ele chegue também na vida das pessoas, né? Nossa, muito legal, viu? Bem legal mesmo. E, bom, acho Eu que. queria só comentar mais uma coisa aqui Claro. com relação ao TNP, né? Porque você me fez uma pergunta sobre o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Esse tratado ele foi negociado pelos Estados Unidos e a então antiga União Soviética nos anos 60, né? E ele entrou em vigor nos anos 70. O Brasil não foi signatário inicialmente, né? Porque no entendimento do Brasil na época esse tratado ele era discriminatório porque ele criava duas categorias de países, né? Países que tinham armas nucleares e países que não tinham armas nucleares, né? E a gente entendia que a eliminação das armas nucleares deveria ser uma obrigação para todos, né? A gente se comprometeu a não desenvolver armas nucleares desde muito cedo, ao criar, por exemplo, uma zona livre de armas nucleares na América Latina e no Caribe, né? A gente assinou o Tratado de Tlatelolco, estabelecemos a criação da OPANAL, que é a Organização para a Proibição de Armas Nucleares na América Latina e Caribe, antes do TNP entrar em vigor. Então, nós temos aqui um histórico impecável, assim, na verdade, da defesa do desarmamento, dos usos pacíficos dessa tecnologia, e a gente sempre chamou os países que têm essas armas para que eles assumissem os seus compromissos de eliminá-las. De eliminá-las de uma maneira permanente, verificável, por meio da comunidade internacional, né? E de uma maneira irreversível, né? Então, por esse motivo também o Brasil liderou um grupo de países que nos últimos anos negociou junto com a comunidade internacional inteira um tratado para a proibição das armas nucleares. É um tratado que torna essas armas nucleares ilegais, né? Junto com as armas químicas e as armas biológicas, sobretudo por motivos humanitários, já que a gente entende que essas armas elas possuem efeitos que são devastadores e não discriminam entre combatentes e civis, entre inocentes. Então, se houver uma confrontação nuclear, você vai ter a destruição de infraestrutura civil, de pessoas que não estavam envolvidas no conflito e que não deveriam sofrer nenhum efeito dessas armas, mas essas armas, por design, elas são feitas para causar danos indiscriminados e, portanto, não são compatíveis com o direito internacional humanitário, né? Então, a gente está seguindo uma trajetória muito coerente nas nossas posições. A gente assinou o TNP, eventualmente, nos anos 90, a gente decidiu participar das reuniões e participar das discussões, justamente para fortalecer o regime de não proliferação das armas nucleares, para que novos países não venham a desenvolver essas armas, né? A gente acha que realmente essas armas elas não têm lugar no século XXI. E, ao mesmo tempo, a gente acredita que os países que detêm essas armas, eles deveriam eliminá-las. Porque, tanto pelo risco de uma guerra em que essas armas possam ser utilizadas, quanto pelo risco de um acidente de uma detonação de uma arma dessa, né? A comunidade, infelizmente, a sociedade brasileira e a sociedade internacional muitas vezes não sabe, mas por diversas vezes na história, o mundo se viu muito próximo
de sofrer os efeitos de uma detonação acidental dessas armas, por falha humana, por falha eletrônica, né? E muitas vezes por sorte é que a gente não teve uma arma dessa explodindo, entendeu? Então, para evitar o risco, é melhor não tê-las, né? Então, eu acho que falando dessas coisas aqui, eu coloco aqui também o meu conhecimento de física justamente a serviço de um bem maior, né? Que é para preservar a própria humanidade. Né? Porque com a detonação dessas armas, eu acredito que os efeitos eles não vão conhecer fronteiras, não vão discriminar entre inocentes, vão ter efeitos que poderão, inclusive, afetar o clima global, a produção de alimentos. Então, assim, você tem consequências que são devastadoras, como eu falei, né? Então, portanto, essas armas elas devem ser eliminadas e o Brasil tem perseguido esse objetivo desde o seu início de sua atuação diplomática nesse campo, tá? Nossa, bastante interessante. Eu realmente não tinha conhecimento disso, de que por acidente essas coisas poderiam acontecer. É realmente uma coisa muito interessante mesmo. E aí nós vamos para nossa última pergunta, que é assim, qual o impacto da discussão do desenvolvimento nuclear, tanto para fins civis quanto para fins militares, mas acho que nesse caso seria muito mais interessante falar sobre os fins civis dentro das relações internacionais e se essas discussões elas são geralmente muito mais voltadas para as vertentes de segurança ou civis atualmente. Então, vamos lá. A tecnologia nuclear, ela é uma tecnologia de uso dual, como eu falei. Ela tanto pode ser usada para fins pacíficos quanto para fins não pacíficos, né? Então, a comunidade internacional, ela se reuniu e criou uma organização, né, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, né? Essa agência também é uma agência especializada da ONU, que tem décadas de existência, cujo objetivo principal é justamente fomentar os usos pacíficos da energia nuclear, né, por meio da cooperação, da assistência técnica, né, e aí é colocar a energia nuclear a serviço do desenvolvimento da emancipação dos povos. Como eu falei no início, aplicações na saúde, aplicação para geração de energia, aplicações na agricultura, diversas outras aplicações. Então, a comunidade internacional ela utiliza essa tecnologia por meio da cooperação, justamente para melhorar as condições das comunidades, né, e dos povos, mas ao mesmo tempo sem esquecer que por essa tecnologia ela tem um caráter dual, é preciso que os países que utilizam essa tecnologia eles deem garantias de que eles não vão utilizar essa tecnologia para outros fins. Portanto, criou-se também um sistema de salvaguardas dessa tecnologia, né, por meio do qual os países que detêm instalações nucleares, bem resumidamente, eu estou falando aqui, eles precisam declarar a existência dessas instalações para essa agência, eles precisam fazer uma contabilidade do material nuclear que está sendo utilizado nessas instalações, e essas instalações elas também são submetidas a um sistema de salvaguardas, de inspeções, por técnicos dessa agência internacional. Então, digamos que a tecnologia nuclear ela é observada muito de perto, com uma lupa, por toda a comunidade internacional. Ou seja, o uso civil, o uso pacífico, ele é um direito inalienável dos povos, mas aqueles países que se comprometeram também com essas garantias de segurança e de salvaguarda, eles se submetem a um sistema de inspeções. Então, você tem esse lado dual, né? O Brasil, por exemplo, as nossas usinas nucleares, as nossas instalações de enriquecimento, eles são submetidos a esse sistema de inspeções, né? E o Brasil tem cumprido com todas as suas obrigações, né? E além disso, além de cumprir essas obrigações diante dessa instituição internacional, o Brasil, junto com a Argentina, criou uma agência bilateral de contabilidade e controle do material nuclear, a ABAC, nos anos 90, em que fornece uma dupla camada de inspeção. Né? Então, os nossos vizinhos da Argentina, eles também nos inspecionam, nós inspecionamos os argentinos, isso é uma medida de construção de confiança mútua entre os dois países, o que fornece também as bases para uma cooperação mais profunda em outras áreas. Né?
Tanto que a história do Mercosul está ligada a essa história, né, que eu estou contando aqui. Então, a tecnologia nuclear, eu acredito que ela é um elemento fundacional, eu me arrisco a dizer, das relações internacionais da segunda metade do século XX para cá, tá? Não dá para você falar de relações internacionais em todas as suas dimensões sem comentar esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês. Uau! Bom, Ernesto, muito obrigada. Eu acho que a gente fica por aqui mesmo, são essas as nossas perguntas. Então, eu quero deixar aberto para suas considerações finais, alguma outra coisa que você queira dizer. Bom, tem mais uma coisa que eu gostaria também de comentar com vocês aqui, para completar a minha fala, que existe uma outra vertente de comércio também dos bens e serviços na área nuclear. Eu estou me atendo aqui à área nuclear, mas isso também se espelha em outras áreas também, na área biológica e na área química, né? Mas só para ficar restrito aqui à área nuclear, eu queria dizer que existe, por exemplo, um arranjo dos países que detêm essa tecnologia nuclear, por meio do qual as exportações desses bens, desses itens e desses serviços também são submetidos a uma camada extra de controle, justamente para evitar que esses bens eles caiam em mãos erradas, eles, por exemplo, sirvam justamente para proliferação de armas, né? Porque são bens de uso dual, são coisas que tanto podem ser usadas para fins civis quanto para fins não pacíficos, né? Então, existe também todo um sistema de comércio exterior por trás que controla e verifica a conformidade dos compromissos dos países em utilizar esses bens e esses serviços estritamente para fins pacíficos, tá? Então, eu coloco mais essa camada para você compreender que são vários níveis, né, de institucionais que foram criados justamente para tentar manter o mundo o mais seguro possível, tá? E eu fico à disposição aqui para continuar essa conversa, para falar sobre outros aspectos também. Atualmente eu não estou mais trabalhando com esses temas, só queria também deixar isso aqui para vocês. Eu estou trabalhando agora com outros aspectos da diplomacia multilateral, sobretudo a parte de refugiados, né? E diplomacia cultural, e toda a parte também do segmento humanitário, também da diplomacia multilateral. Tá? Então, eu também me coloco à disposição aqui para, em algum momento oportuno, também falar sobre esses outros aspectos também no meu trabalho que eu tenho feito recentemente. Nossa, então a gente já vai ter que agendar uma próxima entrevista, Ernesto. A gente vai, agora que a gente achou o seu e-mail, já era, vai ter que dar entrevista pra gente sempre. Bom, eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação e, sério, muito obrigada mesmo. Tá sendo maravilhoso essa entrevista que você deu pra gente. E muito obrigada por estar disposto a participar disso. A gente agradece muito, nós do Ciere. E nós gostaríamos de fazer colocar dois pontos aqui. Primeiro, sigam as redes sociais nossas do Cier e também sigam as redes sociais do Ernesto. E, bom, meio que essa troca aqui, então eu vou acabar finalizando, gente, mas muito obrigada, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. E, bom, segue a gente do Cier e muito obrigada, pessoal.